Hoje concluímos com grande alegria e o sentimento de dever cumprido a 20ª quinzena do empresário, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de José Bonifácio. É com muita honra que eu uso a palavra para agradecer a cada um de vocês por fazerem parte deste evento, um verdadeiro sucesso. Agradeço em primeiro lugar a Deus por nos conduzir pelo melhor caminho. Agradeço a presença das autoridades aqui presentes. Sua participação demonstra o apoio e o reconhecimento ao trabalho árduo dos empresários bonifacianos. A colaboração de vocês é de extrema importância para o desenvolvimento da nossa cidade. Quero também estender meus agradecimentos aos empresários bonifacianos e que, com sua força empreendedora, são responsáveis por gerar empregos, fomentar a economia local e enfrentar os desafios do mundo dos negócios com coragem e determinação. São verdadeiros heróis. Não posso deixar de mencionar a equipe da Associação Comercial, que trabalhou incansavelmente para tornar essa quinzena do empresário possível. Seu compreendimento e dedicação são fundamentais para o sucesso dos eventos, para o fortalecimento da nossa comunidade empresarial. Agradecer também todos os colaboradores de todas as empresas, que eles que fazem com que as empresas cresçam, prosperem e tragam a dignificação e o sucesso da nossa cidade. A diretoria da Associação Comercial, meu sincero agradecimento pelo empenho em planejar e executar uma programação de palestras enriquecedoras. O conhecimento compartilhado durante esses dias certamente terá um impacto positivo nas empresas de José Bonifácio. E por último, mas não menos importante, quero expressar minha gratidão ao público presente. Vocês são os motivos pelo qual realizamos essa quinzena do empresário. Sua participação e interação enriquece as discussões e contribui para a troca de ideias que impulsiona o progresso em nossa José Bonifácio. Não posso encerrar esse discurso sem mencionar o nosso palestrante de hoje, Jamil Albuquerque, presidente do Mastermind. Sua presença e sua palestra de encerramento certamente serão o ápice dessa quinzena do empresário. Agradecemos a sua disponibilidade em compartilhar conosco os seus conhecimentos, do qual eu já participei de alguns cursos diretamente com ele, inclusive o curso de oratória. Obrigado, Jamil. Em nome de todos os envolvidos na organização da 20ª quinzena do empresário, gostaria de reiterar nosso compromisso em promover o desenvolvimento dos empresários bonifacianos, que esta jornada de aprendizado, conexão e inspiração se estenda além desse evento e continue impulsionando o sucesso de cada um de vocês. Muito obrigado a todos por fazerem parte dessa história de 50 anos de sucesso. Continuaremos trabalhando juntos para o futuro ainda mais próspero para a comunidade empresarial de José Bonifácio. Gostaria de chamar o Claudinho para apresentar o Jamil. Claudinho é amigo da gente, é o responsável pelo Mastermind da nossa região aqui, né? Sobe aqui, Claudinho. Faça as honras, por favor. Eu vou ficar aqui longe do suporte, que é para todo mundo me ver. Apesar da transparência. Muito obrigado, presidente Guilherme Machado. Você coloca a juventude na direção da Associação Comercial e Empresarial de José Bonifácio e a sua jovialidade, a sua liderança treinada conosco. Obrigado por essa honra. Tem feito da associação mais uma pujança nesta gestão que está comemorando 50 anos de existência. Quero também agradecer a Deus porque Ele nos reúne, agradecer a esta grande cidade de José Bonifácio que nos acolheu há quase 20 anos. Eu comecei aqui como instrutor em 2005 e numa sala de 31 líderes, depois nós transformamos esta gente que passou pelos nossos treinamentos em quase 300 pessoas. Então, sustentar as iniciativas no tempo não é para qualquer um. Quero agradecer a equipe Mastermind aqui presente, aos comendadores Mastermind, às comendadoras, aos Masterminds de outras cidades. Nós temos gente aqui de Votuporanga, de Nipoã, de Ubarana, temos gente de Catanduva, temos gente de São José do Rio Preto, temos gente de tantas outras cidades circunvizinhas e temos muitos masterminds de Bonifácio.
E a você, convidado, convidada, que pela primeira vez vem ouvir um pouco daquilo que nós vamos transmitir hoje, o nosso muito obrigado. Essa história de sucesso entre a Fundação Napoleão Hill e a marca Mastermind aqui em José Bonifácio se faz de maneira muito respeitosa, muito camarada e com um espírito de colaboração muito intenso. É uma felicidade a gente poder retomar esta parceria com a Associação Comercial nesta 20ª quinzena do empresário, que hoje coroa o ciclo de palestras. Então, estou me sentindo muito feliz, muito honrado. Quero agradecer às lideranças municipais, o vice-prefeito que está aqui presente, o vice-prefeito Marcelo Catarucci, o prefeito Dilmo Rezende, a nossa presidente da Câmara Municipal. Hoje, por questão de agenda, não deu para a gente se reunir, mas estava na agenda para a gente se reunir, e tantas outras lideranças empresariais que constroem a história desta bela cidade, que é um case de sucesso nacional pelos resultados que apresenta. Eu quero também fazer uma propositura. Esta é uma noite de celebração. Agora quero pedir a atenção de todos, porque o ponto alto desta noite está por iniciar. Para falar sobre este tema, que é liderança, novas perspectivas e geoeconomia, a Associação Comercial e Empresarial de José Bonifácio, nos seus 50 anos, em comemoração ao fechamento da quinzena do empresário, está trazendo este magnífico orador. Um homem que é dono de uma liderança como vi poucos por toda a minha vida. Um grande mentor. Ele é ouvidor da ONU. Ele é professor convidado da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos. É conselheiro da Fundação Mundial Napoleão Hill, que detém todos os direitos da obra do grande pensador Napoleão Hill e nos outorgou, através dele, a exclusividade para trabalharmos todos os programas de desenvolvimento da Mastermind no território brasileiro, demais países de língua portuguesa, nos países de língua espanhola que estão aqui na América do Sul e também para os brasileiros que residem no território americano. Quando ele me falou da sua visão de que nós íamos ter uma academia com 300 instrutores que levam 7 anos se preparando, que nós íamos dominar o Brasil em termos de treinamento de alta performance, que nós íamos desbordar as fronteiras brasileiras, eu achei que ele tinha fumado algum baseado ruim. Mas o que é a força de uma visão? Ele mostrou que sustentar a iniciativa no teste do tempo não é para qualquer um. Nesse período ele foi autor e também em coautoria escreveu 11 livros. Todos os seus livros somados hoje passam de 500 mil de cópias vendidas em todas essas regiões que eu já citei. Entre todas as coisas lindas que o nosso orador produziu durante a sua trajetória, a que eu mais gosto é o fato dele ter sido meu instrutor Mastermind. Quero chamar aqui à frente o nosso querido palestrante, conosco, Jamil Albuquerque! Uma salva de palmas! Querido Jamil, transfiro a você o microfone da Xuxa. Muito obrigado, Claudinho. Obrigado.
O Claudinho é um amigo e um irmão. E os amigos e irmãos, quando apresentam a gente, eles têm esta qualidade de só olhar as nossas virtudes, olhar somente aquilo que brilha em nós positivamente. Então, Claudinho, a minha gratidão a você. E eu quero começar essa nossa fala cumprimentando algumas pessoas muito chaves que eu tomei a liberdade de anotar aqui, para que todos pudessem lembrar de todos. Entre eles, eu quero cumprimentar o presidente Guilherme Machado. Presidente, é um prazer e uma honra ser recebido nessa instituição aqui hoje, e a forma com que fui apresentado lá na associação, na nova sede. Cumprimentar também o prefeito Dilmo Rezende, que nos recebeu hoje na municipalidade, e agora cumprimentar aqui presente Marcelo Catarucci, vice-prefeito, e logo vou explicar porque estou fazendo essas citações aqui. Estou voltando a esta cidade para ministrar uma palestra 17 anos depois de, em 2006, eu fazer aqui uma mentoria para 8 executivos, 8 empresários que estavam aqui, e na época o presidente era o Cássio Galo e o K1, juntos, eram na mesma época da transição. Então quero cumprimentar Cássio Galo. Onde está o vereador Cássio Galo? Está aqui, em algum lugar eu vi, está aqui. Cumprimentar a presidência da Câmara, os vereadores aqui presentes, autoridades civis, militares, eclesiásticas que estão aqui presentes. O K1 e a Mary já cumprimentei, que trouxeram para nós aquelas portas que abriram lá atrás há 17 anos. Ao Cláudio Bolognese e a Tere Bolognese, os nossos diretores de 115 municípios aqui da Fundação Napoleão Hill. A Lica Santana, que é instrutora Mastermind e que mora nessa cidade e já tem o seu eco da sua liderança ressoando em toda a região. A Laisa Costa, que é instrutora Mastermind também. Cumprimentar toda a equipe Mastermind que está dando o apoio lá atrás com os nossos livros. Os comendadores Mastermind. Temos pessoas, cumprimentar o André, que está aqui de Votuporanga, que é da equipe, que está junto, trouxe pessoas lá de Votuporanga. Ou seja, temos a região noroeste paulista reunida aqui, todos os comendadores Mastermind, senhoras e senhores. Aqui já vai uma lei da liderança. Nesse momento aqui, o que eu acabei de fazer, ao jogar luzes às pessoas, eu já comecei cumprindo uma lei da liderança que chama-se Lei da Ancestralidade. E se você começar a anotar, e eu sugiro que isso você faça, porque fazer anotações é uma técnica de memorização. Das 42 técnicas para você passar em concurso, essa é uma delas. É quando você faz as suas anotações dos insights, das percepções, daquilo que você entendeu que era importante, você anota. Quando você anota, uma outra vez que você vai olhar, se você anota só a ideia, só a frase, aquela frase abre toda a informação que está por trás dela. Funciona como uma chave mental. Lembram quando a gente colava na escola? Quando a gente colava, fazia aquelas colinhas, só dava uma breve olhada antes de começar a prova, lembrava de tudo e saía bem, e normalmente nem usava a prova. Por quê? Porque a gente usava uma técnica de memorização. Então você pode começar fazendo isso. Se quiser anotar, é importante anotar com a mão. Porque quando você faz um A com a tua mão, você tem uma movimentação neural. Quando você faz um B com a tua mão, você tem outra movimentação neural. Quando você faz um A no seu computador, na sua tela, no seu notebook, no seu bloco de notas, você faz um movimento mental. Quando você faz um B, você faz o mesmo movimento mental. E isso
é a técnica do passarinho viciante. Por isso Twitter, conforme for a região que você está, a técnica do passarinho. O que eles fazem para viciar o passarinho? Ele vai lá, dá uma bicada, cai uma sementinha. Ele come. Aí ele vai lá, dá uma bicada, não cai a sementinha. Aí ele dá outra bicada, cai a sementinha. Aí ele vai lá e dá uma bicada, não cai. Dá outra bicada, não cai. Ele dá a terceira bicada, aí cai a sementinha. E assim vai, só vai cair a primeira sementinha depois de 14, 15, 20 bicadas. E aí ele fica viciado. É assim que o algoritmo nos vicia. Porque ele forma calos e caminhos profundos neurais. Então eu recomendo que você use mais a caligrafia. Não sei se os senhores, senhoras e senhoritas viram, mas o governo da Holanda, a partir de 2025, está proibido telas de computadores e celulares dentro das salas de aulas. Podem entrar e vocês vão ver isso aí que está circulando. Eles sabem de alguma coisa que nós ainda não estamos sabendo. Ou seja, eles já estão se antecipando. Isso significa um movimento disruptivo ao contrário. Então vai fazendo as suas anotações e uma delas é essa lei. A lei da ancestralidade, da honra a quem tem honra. Dos 10 mandamentos, o primeiro que faz uma promessa é honra teu pai e tua mãe e logo em seguida tem uma promessa. Terás longa vida sobre a terra. Ou seja, a ancestralidade nos dá continuidade. Então, quando eu cumprimentei aqui, eu já comecei a colocar em prática uma lei da liderança. Há quase 20 anos atrás, eles nos trouxeram e nos trouxeram novamente. Isso é continuidade. Começar, qualquer um começa. Permanecer é para um outro grupo de pessoas. Começar é festa, começar é balão, começar é banda de música, começar é tiro, começar é um auê. A largada é um festerê. Permanecer é outra história. Tem gente que abre 300 portas, não consolida nenhuma. Não observa a ancestralidade. Quem sabe mandar, sabe obedecer. Quem sabe mandar, ele chega aqui e diz, escuta, quem é que manda aqui? Ah, é você? Então é para você que eu vou prestar continência. Quem não sabe mandar, não sabe obedecer. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu não gosto de mandar, não gosto de mandar. Não se iluda, não gosta de obedecer também. Não vai dar bons resultados, porque não observa as leis universais. Então aqui já começamos a falar sobre esse tema central que nós vamos passar aqui durante 60 a 70 minutos falando, por isso que eu coloquei o meu celular aqui na frente, já começamos, já largamos 5 minutos. E vamos administrar o tempo. Porque quem não administra o tempo, não administra mais nada na vida. E o tempo é relativo. O tempo, quem está sentado aí é diferente de quem está em pé aqui. O Einstein já nos dizia isso com clareza. O tempo é o caminho da relatividade. Na mente, nós vivemos os 3 tempos simultaneamente. Passado, presente e futuro. 15 segundos em cima de uma chapa quente parece 1 hora. 1 hora namorando no portão parece 15 segundos, porque o tempo é relativo. Então nós vamos administrar o tempo com essa mensagem central de 3 pilares. A liderança, perspectivas futuras e uma análise geoeconômica. Mas vamos manter a ancestralidade. Vai ter que ser aí? Não tem problema. Então pode colocar o próximo slide. Esta foto aqui, senhoras e senhores, é na cidade de Nova York. E esse senhor que vocês estão vendo aqui, e podem olhar aqui, está o seu sobrenome, é José Bonifácio de Andrade e Silva, o patriarca, o pai da pátria brasileira, este pensador extraordinário que foi o primeiro presidente do Brasil. E eu vou dar agora esta pequena pausa aqui para tomar água, para você assimilar essa informação. Como assim foi o primeiro presidente do Brasil? Porque a independência do Brasil foi assinada
no dia 20 de agosto de 1822. Ele negociou toda a estrutura, ele esteve em Portugal, ele deu aula na Universidade de Coimbra, ele quis negociar com a coroa portuguesa para que nós ficássemos pagando royalties à coroa portuguesa, porque ele sabia, ele conhecia, ele já entendia os macros movimentos. O único reino que saiu dos países e continuou recebendo royalties foi o reino da Inglaterra. A Austrália paga royalties para a coroa inglesa, a Índia paga royalties para a coroa inglesa, o Canadá paga royalties para a coroa inglesa, o Reino Unido ali, que são 8 países, a Escócia e todos aqueles países no seu entorno, pagam royalties para a coroa inglesa. José Bonifácio foi o primeiro a propor isso à coroa portuguesa, e eles esnobaram, não quiseram. Ele disse, bom, mas nós queremos uma pátria livre e independente, que tenha como base a ordem, o amor e o progresso. E como não conseguiu negociar com seus compatriotas, ele negociou com a coroa inglesa o suporte para a independência. Por a nossa costa toda, naquele momento, estava coalhado de fragatas inglesas dando suporte para a independência. E foi feita uma reunião na loja Acácia do Rio de Janeiro, e foi assinada a Carta de Independência, e foi nomeado o senhor José Bonifácio de Andrade e Silva como o primeiro presidente da República Federativa do Brasil. E ele, no dia 20 de agosto, ele, então, junto com a mulher extraordinária que essa nação deve muito, Dona Leopoldina, que era mulher do jovem imperador, que depois tornou imperador, escreveram aquela carta memorável a Dom Pedro, que estava lá em Santos, na casa da Marquesa. Eles escreveram a carta e disse, olha, o Brasil já é um país independente. Agora cabe a você, se você quiser pegar o cetro, você pega o cetro, venha, e você será o nosso rei. Caso contrário, nem volte para a corte, pegue um navio aí e vai para Portugal, porque você não tem mais o poder. Você é o príncipe regente destituído nesse momento. E a Dona Leopoldina disse, o fruto está maduro, e ele vai cair, e que se for para cair, Pedro, que caia na sua mão. E aí foi onde ele leu aquela carta e puxou a espada e disse, independência ou morte. E aí, como a história sempre é contada pelos vencedores, quando ele voltou, ele disse, bom, agora nós vamos contar a história daqui para frente, do dia 7 de setembro para frente. Então, do dia 20 de agosto até o dia 7 de setembro, este senhor foi presidente do Brasil, de um país, já nascia naquela época, um país republicano. Mas por que ele abriu mão? Porque ele sabia que Portugal era um país guerreiro. Portugal já tinha expulsado os franceses lá de cima do Maranhão. Portugal tinha expulsado os holandeses lá de cima do Pernambuco. Tinha expulsado aqui do sul os espanhóis. Era um país que tinha conquistado vários territórios lá na África. Conquistou um país lá dentro da Ásia, que era Macau. Era um país guerreiro, foi a primeira potência náutica da nação, desse planeta. O primeiro homem a verdadeiramente dar uma volta ao redor do planeta foi Fernão de Magalhães. Ele foi o primeiro ser humano global do planeta. Esse era o Portugal do final do século XIX, do início do século XIX, do final do século XVIII. Ele sabia que se ele fizesse aquela independência, ia fragmentar a nação brasileira em várias republiquetas. O Brasil ia explodir em vários paizinhos, como foi a América Espanhola. Então ele, para manter a unidade da nação brasileira, ele recuou. Ele abriu mão da vaidade. É dele aquela frase histórica em que ele diz, saio da presidência para entrar para a história.
Mais tarde, um outro político se apropriou desta frase, falando: saio da vida para entrar para a história. Mas a frase original é de José Bonifácio de Andrade e Silva. E entregou e foi responsável, ajudou aqueles primeiros momentos da nação brasileira. Depois, quando o irmão de Dom Pedro pegou lá em Portugal e usurpou o reino, Dom Pedro já tinha mandado a sua filha com 11 anos para casar com Fidalgo, para manter o reino de Portugal. E aí o irmão o traiu, ele teve que sair daqui para voltar para lá. Deixou o filho de 5 anos, criado por quem? Por este senhor aqui, José Bonifácio, que criou o filho e colocou e investiu ele na coroação aos 15 anos e ajudou a nação a dar os seus primeiros passos como nação independente. Nós devemos muito, como nação, a família, a este homem, a família de José Bonifácio. E nós estamos aqui numa das cidades que honra esse grande brasileiro com o seu nome, e que inclusive estivemos hoje lá na praça e tiramos foto ao lado do busto do José Bonifácio. E a manchete, isso aqui foi inaugurado em 1955, a manchete do New York Times dizia assim: um homem da envergadura de José Bonifácio não pode pertencer a uma só nação. Vocês podem entrar no Google e ver isso. Se quiserem fazer até agora para confirmar, confirmarão. Ou seja, o tamanho que esse homem tinha transbordou as fronteiras brasileiras. Isso é liderança. Ele pensou no futuro. Essa é a sutil diferença entre o político e o estadista. O estadista, ele às vezes abre mão do presente. Ele sacrifica o presente para beneficiar o futuro. O estadista, para poder beneficiar o futuro de uma geração, ele pensa por geração, não por imediatismo. Ele abre mão do presente em favor do futuro. E às vezes alguns políticos abrem mão do futuro em favor do presente, o que é um caos. Agora, quero registrar aqui que os políticos de José Bonifácio estão fazendo um trabalho em favor do futuro extraordinário. Haja vista a frase que eu vi hoje sobre lá na Associação Comercial, da boca do presidente, dizendo assim: o meu objetivo, Guilherme falou isso, meu objetivo é fazer da associação uma escola de líderes, formar liderança, criar uma cidade que aprende, uma instituição que aprende, porque esse é um dos 10 benefícios, é um dos 10 comportamentos que vão permear o século 21, o processo de aprendizagem contínua. Isso é pensar no futuro. Senhoras e senhores, naquela época o Brasil tinha 4,5 milhões de habitantes e 4 pessoas consolidaram isso. Foi José Bonifácio, Dom Pedro I, Dona Leopoldina e Frei Caneca. Esses 4 seres humanos. E tinha uma mulher lá no meio. E presidente da Câmara, Fabiana, vocês têm 4 mulheres na Câmara Municipal. Ou seja, quase 50% da Câmara Municipal é composta por mulheres. Isso é um grande exemplo, o que José Bonifácio está dando ao Brasil, a mensagem ao Brasil. Tinha 4 líderes. Hoje nós deveríamos ter no Brasil, do tamanho de um José Bonifácio, proporcionalmente, em torno de mais ou menos 600 grandes líderes. Mas líderes de tamanho de nação. E eu espero que aqui nessa plateia tenha líderes desse tamanho e dessa envergadura, que honra essa linhagem e possam não só cuidar desse município, mas também desse estado e desse país. A liderança é olhar o futuro. O líder é aquele que faz com que o ambiente onde ele está seja modificado. Se nós olharmos algumas nações da terra, se olharmos o Egito há 4.000 anos atrás já tinham construído as pirâmides. Há 4.000 anos atrás eles já dominavam a arte
da agricultura. Há 4.000 anos atrás, eles dominavam a arte da silagem, da armazenagem. Lembram os 7 anos de vacas gordas? Que está lá no livro da lei, na Bíblia Sagrada. Guardaram cereais durante 7 anos. Experimenta guardar arroz na sua casa durante 7 anos. Aliás, experimenta guardar durante 1 ano para ver se não caruncha. Eles guardaram 7 anos. Dominavam a arte da logística. Lembram dos 7 anos de vacas magras? Distribuir para todo um país a distribuição, e que não fosse desviado, que não fosse pessoas que viessem e pegassem a mais, que armazenassem excessivo. Como é que esta nação, que foi a nação que legou ao mundo a agricultura, que foi a nação que legou ao mundo a engenharia, como é que hoje é um país colapsado, um país falido? Quem vai construir a capital do Egito agora é a China. Quando alguém manda na tua cabeça, você não tem mais domínio do corpo. Ou seja, perder a soberania. O que aconteceu com esta nação? Pararam de formar líderes, pararam de preparar líderes, pararam de preparar bancos de reservas. Nós estamos em pleno campeonato brasileiro. A gente, quando vai analisar campeonato, você não olha o plantel principal, você olha o banco de reserva, porque o plantel principal vai se machucar, porque é uma competição de longo alcance. Nós estamos chegando agora a 50% do campeonato. Vão se machucar, vão se contundir. E aí, quem entrar do banco de reserva é que vai definir. Porque se entrar perna de pau, você pode cair, não sustenta o campeonato. Isso é formação de líderes. Empresas que não formam sucessores, são empresas que não criam transições, não conseguem superar a própria geração, morrem em si mesmo. Partidos políticos que não têm ala jovem ativa e trabalhada e participativa, é partido que morre ali na frente. É só ver o partido aqui que mandou 32 anos no estado de São Paulo. Não conseguiram se reoxigenar. Um país que não forma líderes sucumbe. É só olhar o caso da Jamaica, que é um caos, porque ficaram independentes antes do Brasil, mas não formam líderes. Agora, vamos pegar um exemplo diferente aqui. Vamos pegar 2 exemplos diferentes positivos. Um é os Estados Unidos e outro é o povo judeu. O povo judeu ficou 1.900 anos sem ter um território para chamar de seu. Quando ganharam em 1948 o território, em 5 anos, organizaram o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, todas as suas estradas, toda a sua logística, enfrentaram guerras. E hoje, em cima daquele território, tem 14 milhões de habitantes e é uma das nações mais poderosas da Terra. Lá, eles já vivem a cura do câncer. O que significa isso, senhoras e senhores? Liderança. Por que essa nação é tão poderosa? Porque das páginas dos seus livros históricos, das páginas dos seus livros sagrados, emergiam as figuras dos grandes líderes. Jacó, Salomão, José, esses gigantes que orientavam aquele povo que mesmo sem ter um território, serviam de bússola para aquele povo. O líder aglutina as pessoas, o líder mantém as pessoas unidas, o líder resolve conflitos, o líder constrói visão. E as pessoas só seguem, lembre-se sempre disso, as pessoas só seguem quem está indo para algum lugar. As pessoas só te seguem se você estiver indo para algum lugar. É por isso que a gente vê muito lunático com seguidores. Vocês já notaram esse detalhe? Por quê? Porque eles prometem um local, eles mostram uma visão futura. Então tenha uma visão bem definida para a tua família, para a tua vida, para a tua empresa, para a tua cidade, aonde você estiver inserido. Os Estados Unidos é outro exemplo. Eles fizeram do esporte a grande escola de líderes. Por quê? Porque no esporte você aprende coisas muito importantes, que é saber vencer, saber sentir o gosto da derrota, saber
o que é meritocracia. Então, eles montaram uma grande estrutura de formação de líderes através do esporte. Há quem diga que a religião americana nem é a religião cristã, mas é o esporte. Tamanha é a força que tem essa escola de formação de líderes. E está aí a potência que eles formaram. Então, liderança. Agora, uma família, se não tem um líder forte, essa família ela vai para a vulnerabilidade social. Uma família que não tem um líder, não consolida um legado. Se o líder é fraco, se o homem é fraco, a mulher é fraco, pelo menos um filho não surgir ali naquele núcleo familiar e assumir a liderança, a família se decompõe, a família se desmantela. Então, é fundamental nós entendermos o processo de formação de líderes, que é a grande jornada da nossa fundação, a Fundação Napoleão Hill. Por isso os multiplicadores, por isso nós temos o nosso MBA de metagerenciamento, que são em 7 módulos, para formar líderes gerenciais. Por isso o Lince, para formar líderes condutores de pessoas. Por isso o Mastermind de liderança em Enneagrama, para entender leitura de perfis, saber perfilar pessoas. Isso precisa ser formado, precisa ser recebido essas informações. Então, nós queremos te deixar esse alerta. Observe a ancestralidade, entenda a importância da liderança. A palavra líder quer dizer aquele que indica o caminho. Então, se você estiver anotando, algumas pessoas estão anotando. Se você estiver gravando, ótimo, depois você ouve o que você está gravando e você pega e transcreve à mão livre. Lembre-se de usar o teu punho, a tua caligrafia. Grafia é desenho. Quer dizer, você desenhar com os seus dedos as letras. Você está criando movimentos mentais. E faça isso para que você entenda a importância da autoliderança e o desenvolvimento da liderança. Nós estamos inseridos num contexto mundial extraordinário, que é o contexto brasileiro, este país que é um país gigante, é um país de tamanho continental. Para a gente ter uma noção do tamanho do Brasil, porque às vezes nós estamos tão dentro da ilha que não percebemos a ilha. Para nós termos uma noção do tamanho que é esse país, se pegar os 48 países da Europa, só deixando a Rússia, porque a Rússia ela tem uma partezinha lá em cima na Europa e o restante está lá dentro da Ásia. Está todo lá no Ártico. Então pega os 48 países ali que estão abaixo da Rússia, lembrando sempre a Rússia é o fechamento lá em cima, é quase uma beira da Europa, do lado de lá, a Europa Oriental. Pegou os 48 países, vamos pegar esses 48 países da Europa, e aí inclui lá Inglaterra, inclui Itália, inclui França, inclui todos aqueles países, pega ele e coloca aqui em cima do Brasil. Sobra o sul do Brasil inteiro. E mais uma parte de São Paulo. Para ver o tamanho, ou seja, nós somos maior que o continente, somos maior que o continente europeu. Esse é o tamanho do Brasil. É a nação que, se fechar um muro em volta, nós conseguimos sobreviver sozinho. Hoje falávamos lá na Associação Comercial, a ONU, que é essa instituição que manda no mundo, sem estar dentro dos países, e sem ter a responsabilidade dos países. A ONU é uma instituição que a ONU congrega 196 países do mundo, são filiados à ONU. Tem alguns países, porque no mundo, segundo estimativas da ONU, são 215 países no planeta. Mas por que só 196 países são filiados à ONU? Porque alguns a própria ONU não reconhece, como é o País Basco, lá dentro da Itália, por exemplo, alguns outros países que se dizem independentes, como a Palestina, por exemplo, não é reconhecido. A Somália, que é um país gigante na África,
mas não consegue se organizar, não tem governo definido. É o único país do mundo onde tem ainda a pirataria, existe na Somália, e esses países então não fazem parte da ONU. A ONU é que define as grandes estruturas do planeta. E a ONU tem um estudo sobre o Brasil e diz o seguinte, que cabe 900 milhões de seres humanos dentro do Brasil. E eles tomam essas decisões e vão mexendo suavemente os passos. Daqui a pouco, isso vai entrando para dentro dos livros de histórias, vai entrando dentro das escolas, vai entrando nos filmes, vai entrando nas novelas, vai entrando na música. Isso chama-se a guerra suave. Existem 3 tipos de guerras. Existe o hard power, existe o light power e o soft power. Hard power é o poder do tiro, das armas. É o que está acontecendo lá com a Rússia. Existe o light power, que é o poder leve, é o poder das empresas. Eisenhower dizia, aonde vai a nossa música, aonde vai os nossos filmes, aonde vão os nossos livros, vão os nossos produtos. É quando toma uma nação através da economia. E existe o soft power, que é o poder suave, quando toma culturalmente por dentro, através da música, através da religião, através dos filmes e através dos livros e através da educação, pensando sempre, sempre, sempre a longo prazo. A China faz isso. Por que a China faz isso? Porque a China é confucionista. O que significa isso, senhoras e senhores? O confucionismo, a China não é cristã. A China, ela não tem sábado e domingo como nós. Lá eles trabalham o tempo todo, eles têm lá 2 feriados por ano. E essa nação, por ser confucionista, confucionismo é uma religião. É o único ser humano da Terra, Confúcio, que é um filósofo, é uma religião e é um sistema político nele mesmo. E eles têm 5 passos bem definidos para construir o seu modelo de religião. É o espaço, o tempo, a matéria, o caos e a ordem. Ou seja, para eles, 50 anos é curto prazo. 50 anos é curto prazo. Eles tomam uma coisinha aqui, um movimento ali. Eles começaram agora a produzir filmes e colocar nos livros de histórias deles, dizendo que os chineses chegaram na América do Norte, lá no Pacífico, na Califórnia, por volta de 1150 já existia chineses na América do Norte. Isso vai construindo passo a passo, daqui a pouco ele diz, não, a América é nossa, nós chegamos primeiro, por ancestralidade nós somos anteriores. Lá nos Estados Unidos, tem livros de história que mostram a Amazônia não pertencendo ao Brasil, dizendo que é um território do mundo. E aí, isso vai, a criança que está lá na cartilha, vê aquilo, daqui passa-se 30 anos, 40 anos, essa criança vira presidente dos Estados Unidos. E ele diz, não, isso aqui, desde quando eu nasci, isso aqui é do mundo, não é do Brasil. É nosso. Entendemos como é que é plantado as sementes de longo prazo? Então, nós vamos ter, neste século 21, os mesmos problemas que tiveram os americanos no século 20, que é êxodo de pessoas, importação de pessoas. Chegará muita gente no Brasil. Quais as vantagens e quais as desvantagens? Porque nem tudo só é vantagem e nem tudo só é desvantagem. A vantagem é que vai vir muita gente, vai gerar muitos negócios, muitas oportunidades. Muita gente vai comprar casa, muita gente vai comprar carro, muita gente vai comprar roupa, muita gente vai comprar comida, muita gente vai precisar se divertir. Nós vamos precisar atender essas pessoas.
muitas oportunidades. Quais são as faltas, os problemas que isso vai gerar? Eles vão vindo e vão ganhando espaço. Vão ocupando espaço, ocupando espaço. E liderança é que nem água, ocupa todos os espaços vazios. Se você deixar, tomarão o seu espaço. Por isso que é importante saber se preparar para esse futuro. Então, as perspectivas são muito boas. Nós temos aí indicadores, houve uma mudança de governo. Algumas pessoas se assustaram muito com essa mudança de governo, do jeito que o governo veio. Agora, os eixos centrais da economia são alvissareiros para o Brasil. Se você pegar a ata do Copom, você vai notar que o juro tende a diminuir ao longo do tempo do ano. Então, nós vamos aí experimentar quedas de juro. Depois, foi injetado, apesar de o presidente ter feito esse confronto aí com o agronegócio, colocou 80 bilhões a mais que o governo anterior de dinheiro no Plano Safra. Temos mais dinheiro circulando no mercado. Nós temos um Congresso totalmente estruturado e de forças equilibradas. Não é mais um Congresso onde só tinha um lado, como foi lá no governo anterior desse que está atualmente no governo. Então, são instituições sólidas. O Brasil vai crescer, com certeza, para os próximos anos. E começará a crescer já a partir do segundo semestre. Podem ter certeza disso. Agora, precisa ser observado questões democráticas. Então, do ponto de vista sociológico, é importante a gente perceber que nesse olhar socioeconômico, o Brasil caminha para bons momentos. Agora, olhando o futuro, olhando para a nação como um todo, senhoras e senhores, o mundo vai ter um grande solavanco positivo a partir de 2048. Como assim 2048? O que é que vai acontecer efetivamente a partir de 2048? Em 2048, o mundo vai ter um novo continente. Como assim um novo continente? Como é que se faz para ter um novo continente? Nós vamos invadir a Lua, que já estamos caminhando a passos largos. Em breve, nós vamos conseguir habitar a Lua, e isso não vai mais 50 anos, senhoras e senhores. Aonde está então esse novo continente? É um continente chamado Antártica. A Antártica vai ser distribuída entre as nações, porque o único continente da Terra que ainda não foi dividido, o único continente do planeta que não tem nenhum dono é o continente antártico. E o nome é Antártica, não é Antártida com D. Por quê? Porque lá em cima tem o Ártico e aqui embaixo tem o Antiártico. Então, a Antártica, o Ártico, quem manda lá no Ártico? São 3 países do mundo. E quem manda em 80% do Ártico é a Rússia. A Rússia é tão grande que ela tem 11 fusos horários dentro dela. E aqui do outro lado está a Antártica, e que se liga à Rússia pelas laterais. O grande medo dos Estados Unidos na Guerra Fria era que viesse os russos lá pelo Canadá, lá por trás, e invadisse os Estados Unidos ali pelo Canadá, porque o planeta se liga nos polos. É possível caminhar por lá. Mas foi feito um acordo em 1948, quando se tomou aquela decisão de devolver o território para Israel, no bojo das grandes decisões,
e que foi, por sinal, um brasileiro. Em 1948, tomou-se uma decisão, pode ser papel higiênico, pode ser qualquer coisa, apenas porque ele está levemente com problema. Não sofra mais que o necessário, pode vir com tranquilidade. O que aconteceu em 1948? Teve um brasileiro chamado Osvaldo Aranha, que presidiu uma sessão na ONU e devolveu o território para Israel. E foi o ato mais corajoso que se viu 3 anos depois que tinha terminado a Guerra Mundial. Naquela época, no final da Guerra Mundial, a Liga das Nações tinha falido. Não tinha dado conta de conter uma guerra mundial. E o que aconteceu? Eles tinham medo que, se fosse devolver esse território para os judeus, os 32 países árabes ao redor deflagrassem outra guerra mundial. Então aquilo não andava, aquelas coisas não iam para frente, fazendo o papel do homem que atende aquela máxima de Jesus Cristo: na casa do meu pai eu sou o diácono, o venerável que vai ser o guardião do templo, vai ser o homem que faz o pequeno serviço. É um exemplo de liderança. Então, aquela decisão ali foi uma decisão muito difícil de se tomar. Por que foi muito difícil de se tomar aquela decisão, senhoras e senhores? Alguém tinha que ter coragem, e foi Osvaldo Aranha, foi um brasileiro. E é por isso que todos os anos, quem abre a Assembleia Geral da ONU é o presidente brasileiro. É um presidente que vai lá e abre. Agora vocês, sempre que verem um presidente brasileiro fazendo o primeiro discurso da ONU, sabem por quê? Foi por causa de Osvaldo Aranha. No bojo daquelas decisões, se tomou uma decisão muito forte, que era deixar protegida a Antártica por 100 anos. Por 100 anos, ninguém iria explorar a Antártica. Aquele território ficaria sem dono. Mas depois de 100 anos, iria se fazer a divisão. Mas e aí, qual é o critério para fazer a divisão? Porque a divisão dos outros continentes foi quem ia descobrindo, ia tomando posse. E aí o Papa fez um édito papal, naquela época, por volta de 1600, chamado Utis Possidantes, que quer dizer a posse da terra para quem utiliza a terra. E foi aonde nós conseguimos pegar o Tratado de Tordesilhas e levar o Tratado de Tordesilhas e ampliarmos o nosso território aqui no Brasil. Esse tratado, esse édito papal, foi o que definiu, seria o critério para a divisão da Antártica. Ou seja, uma decisão do Papa por volta de 1600, que vai valer no século 21, em 2048. Como assim? De 1948 para frente, cada país que quisesse participar da divisão do território da Antártica, tinha que ter lá em cima da Antártica, tinha que ter lá uma estação de estudo. É por isso que nós gastamos tanto dinheiro com o Barão do Tefé para estarmos lá na Antártica. É por isso que na década de 80 teve a Guerra das Malvinas. Quem aqui nessa plateia lembra da Guerra das Malvinas? Levante a mão só para eu ver. Só para eu ver. É um percentual mais ou menos. A nova geração não lembra, mas na década de 80, em 1981 ou 82, não lembro exatamente qual do ano foi, mas penso que foi 81, teve uma guerra nas Malvinas. É uma ilhazinha, tinha 132 ingleses lá na costa da Argentina, que era propriedade da Inglaterra. E a Inglaterra gastou bilhões de libras esterlinas
para poder proteger, porque eles queriam participar, estar perto do novo continente da Terra. Então vai ser feita a divisão desse continente. Mas qual é a imagem que vem na sua cabeça quando você pensa no continente antártico? Eu tenho certeza que na tua cabeça vem o quê? Gelo, aquelas planícies de gelo, uns pinguins correndo, o gelo derretendo, não é isso que vem na sua cabeça? Aí você diz, caramba, mas para quê? Só para esse gelo todo? Senhoras e senhores, a Antártica é maior que o planeta Netuno. Esse é o continente que não está explorado. Só de lagos igual ao Lago Michigan, que é aquele lago americano onde está ali o Illinois, Indiana, estado de Michigan, são 4 estados em volta de um lago só. Só igual ao Lago Michigan, tem mais de 30 lagos lá na Antártica. O que tem de mineral, o que tem de riqueza, dá para construir mais 4 planetas Terras. É o continente que não tem dono nenhum. E que a partir de 2048 terá. E vai ter que ser o quê? Explorado. E para você construir uma casa, o que você precisa? Você precisa, além do território, além do lote, você precisa de material, você precisa de matéria-prima, você precisa de logística. Para construir esse continente, vai precisar de muita mão de obra, vai precisar de muito material e principalmente vai precisar de logística. E além da logística, quando você vai fazer grandes construções, você define os 3 pontos macros. Você precisa de material, você precisa de mão de obra e você precisa de logística. Agora, tem uma questão quando se trata de países que se chama friendly countries. São países amigos. Por exemplo, a Rússia tem gás e está próxima da Alemanha, mas não são amigos. Está problemático lá. Então, além de você ter próximo, você tem que ser amigo. Quem é que tem material? Quem é que tem logística próxima? Quem é que tem mão de obra? É o Brasil. É o Brasil. Nós seremos os grandes fornecedores do novo continente na Terra. Olha as perspectivas desta nação, senhoras e senhores, para os próximos anos. É por isso que o mundo inteiro está assim em cima do Brasil. É por isso que o planeta está assim, qualquer coisinha aqui no Brasil tem um impacto tremendo. Porque eles sabem o que significa esta nação para este século. Não é só uma profecia, é fato real que nós seremos o farol do mundo. É o Brasil. Teve uma grande nação na Terra que não colocou nenhuma estação de estudo lá em cima da Antártica. Então não vai participar do banquete, da divisão. Que país é esse? A China. Aí sabe o que a China fez? A China comprou toda a Patagônia da Argentina. A Argentina hoje não tem 1 metro quadrado de soberania lá na Patagônia, porque eles querem ficar perto do novo continente. E nós temos muita matéria-prima, nós temos muita riqueza, mas qual é o problema que nós vamos ter? Nós vamos ter dificuldade de fornecer mão de obra, porque hoje tem mão de obra aqui, Cão, falamos isso hoje lá na Associação Comercial. Em José Bonifácio, hoje, os vereadores lá falaram lá na prefeitura, hoje, se quiser, tem que mandar buscar mão de obra fora. Não tem mão de obra aqui em José Bonifácio. Imagina para construir um continente novo. Vai se trazer gente de fora, que vai vir de chinês, que vai vir de indiano para cá. Muita gente. E vamos fornecer mão de obra também. Então, as oportunidades serão gigantescas,
mas as dificuldades também. Agora, dificuldade, problemas estão aí para serem resolvidos e serem enfrentados. E são enfrentados com pessoas fortes, pessoas que olham o futuro e não têm medo do futuro. E o Brasil está num momento tão agradável, senhoras e senhores, e nós vamos terminando nesses 10 minutos, 8 minutos que nós temos aqui para falar. Senhoras e senhores, o Brasil é o único país da Terra que tem todo esse território a ser explorado. Para terem uma noção, se pegar todo o território do Brasil, o que está aberto pela agroindústria é 9%. Isso mesmo. 9% de todo o território brasileiro está explorado pela agroindústria. Mas se tirar toda aquela forragem amazônica, porque quando a gente fala em Amazônia, a floresta amazônica, nós pensamos que é só o estado do Amazonas, mas chama-se Amazônia Legal. O que é a Amazônia Legal? Pega ali os 5 estados do norte brasileiro. Pega Amazonas, pega o Amapá, pega Roraima, pega Rondônia, pega o Acre e ainda pega uma parte do Pará. O Pará está dentro, ainda são 6. E pega ainda uma parte do Maranhão e uma parte do Mato Grosso lá em cima. Tudo aquilo ali é floresta amazônica. Se tirar aquilo ali, vejam bem, senhoras e senhores, se tirar aquilo ali, nós estamos com 27% do território aberto pela agroindústria. Significa que nós podemos quadruplicar a produção de alimentos, nós podemos quadruplicar a produção de alimentos sem derrubar uma árvore da Amazônia. Sem derrubar uma árvore da Amazônia. Atualmente, o Brasil coloca comida na mesa de 1,5 bilhão de seres humanos na Terra. Somos nós aqui do Brasil que colocamos comida na mesa deles. Até 2050, nós conseguiremos colocar comida na mesa de 5 bilhões de seres humanos. E aqui, em José Bonifácio, se produz proteína bovina, proteína suína também, frangos, a indústria. Nós hoje mapeamos lá na associação comercial em torno de 11 a 12 grandes ramos. Eu até anotei aqui: agronegócio, confecção, metalurgia, tecnologia, saúde, comércio, usina e frigoríficos bovino e de frango. Ou seja, não é uma cidade que é dependente de um ramo só. Tem mais de 10 ramos aqui, geradores de negócios dentro dessa cidade. Uma cidade com potencial extraordinário. Esse é o Brasil que nós temos na nossa mão. Nós vamos alimentar o mundo. O destino manifesto sobre o Brasil de ser o celeiro do mundo está se materializando. Nós temos o maior rio do planeta. O maior rio do planeta é nosso. Porque na minha época e na nossa época, nós aprendemos, Marcelo, que o maior rio do planeta em volume d'água era o Brasil e o rio mais longo do planeta era o Rio Nilo. Com o advento do GPS, nós descobrimos que nós temos mais de 50 quilômetros de distância que o Rio Nilo. Então nós temos o maior rio do planeta em volume d'água e em distância. Nós temos os 3 maiores lençóis d'água do planeta, está no Brasil,
que é o lençol d'água do Alter do Chão, que fica embaixo do rio Amazonas, que tem 8 vezes mais água que o rio Amazonas. Nós temos o lençol d'água do Xingu, que fica lá em cima no Mato Grosso, que é conhecido como o oceano de água doce no subsolo da terra. E temos o lençol d'água do aquífero Guarani, que passa, por sinal, por aqui, e que fica embaixo de 5 países, mas 75% da água está aqui no Brasil. Nós temos água, se não chover durante 200 anos, nós temos água de reserva para matar a sede dos brasileiros. Essa é a nação que está na nossa mão. Nós temos água, nós temos terra, nós temos sol. Eu tenho um amigo, que talvez algumas pessoas conheçam, que é deputado federal por São Paulo, Carlão Sampaio, mora em Campinas. E a prima dele morava na Escandinávia. E ela casou lá e teve um filho. Veio com o filhinho conhecer o Brasil, o filhinho com 6 anos de idade. E aí estavam no beira da piscina, na casa dele, lá em Campinas. Daqui a pouco o filhinho olhou para a mãe dele e falou: mamãe, o sol mora no Brasil? Olha o que... Nós temos sol, nós temos terra, nós temos água. Essa é a nação que nós temos, senhoras e senhores. As oportunidades estão saltitando. Mas lembre-se, oportunidade não fica na mão de bobo, oportunidade não fica na mão de despreparado, oportunidade não fica na mão de quem não a percebe, de quem não a enxerga. Lembra como se diz na igreja? A unção que você olha para você. Lembram disso? Se você olha muito para o abismo olha para você. Se você olha muito para o poder olha para você. Tem que ter olhos de ver. É por isso que, para ir fechando aqui, senhoras e senhores, eu sempre gosto que as pessoas levem conteúdo para casa. Eu tenho uma lembrança dessa fala. Muito do que eu falei estão nos nossos livros. Vieram poucos livros porque a editora mandou poucos livros para nós. Temos apenas 20 exemplares de cada um ali, e que tem essas informações, tem fontes, tem conteúdo. Leve, veja o que é que está acontecendo na nação brasileira e que você pode desfrutar. Você pode alterar a história. Nós estamos com o Mastermind Lince aqui, e o Mastermind Lince da Fundação Napoleão Hill, das obras de Napoleão Hill, a metodologia desse pensador que mais influenciou líderes e empreendedores ao redor do mundo, está aqui. Você não precisa viajar para fazer aqui os seus treinamentos. Nós temos parcerias com a Associação Comercial. O presidente da Associação Comercial falou aqui que fez o treinamento. Nós temos o Caum e o Cássio, que trouxeram para cá, fizeram o treinamento. Ou seja, você tem que se preparar para o banquete e o espetáculo do crescimento que vai começar. Pessoas despreparadas não usufruem da parte do banquete que vai começar. Mas principalmente, senhoras e senhores, o Brasil é o único país da terra que tem desenhado no céu do Brasil, está desenhado no céu do Brasil, o símbolo da cruz, com 5 estrelas. Ele pode ser visto de vários países do mundo, mas quando você pega, ele está desenhado, se baixar ele, encontrar o céu com a terra, vai dar exatamente em cima do Brasil, aqui bem perto, no sul de Minas, que nós chamamos de Cruzeiro do Sul. Uma cruz desenhada com 5 pontos de luz. Ou seja, o símbolo do Calvário e da redenção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está desenhado na abóboda celeste da nação brasileira. Nós merecemos ser o maior país da terra. Prepare-se para isso, porque nós brasileiros merecemos tudo o que fizemos pelo Brasil. Muito obrigado.